Hoje, então, nossa live a gente vai falar sobre processos avaliativos. Eu coloquei uma votação lá no Telegram, eram 2 temas, né? Processos avaliativos ou como as pessoas aprendem. E aí ficou realmente muito empatado, né? Os 2 temas. E aí eu optei por começar por esse, porque também tem muita ligação com a mentoria que eu vou dar hoje para os alunos de aprendizagem ativa na prática, tá? Que é uma mentoria sobre avaliação diagnóstica. A primeira mentoria, eu tô chamando mentoria aula aberta, e eu nunca tinha feito isso antes, tá? Logo assim no princípio, mas essa turma tá sendo muito legal, sabe? A energia da galera. Então, essa é uma aula que eu iria gravar, e aí eu resolvi torná-la uma mentoria, aproveitar e tirar as dúvidas também com todo mundo online. E aí, então ficou muito legal poder falar agora também sobre processos avaliativos, já que também daqui a pouquinho, às 9 horas, eu vou dar essa mentoria para os novos alunos de avaliação diagnóstica, tá bom? Gente, eu já fiz algumas lives sobre avaliação, mas sempre tá chegando gente nova, então é muito legal retomar esse tema. É um tema que os professores têm muito interesse em saber mais, em aprender mais, então eu tô achando que isso é uma ótima oportunidade, né? Os processos avaliativos são todos os instrumentos que a gente utiliza para medir aquilo que a gente alcançou. Só que a gente não... A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não é capaz de medir nada se a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? É por isso que lá no método 4FE, né, a gente coloca que o norte é a primeira fronteira do engajamento para quem acompanhou aí o workshop gratuito. E por que isso? Porque a primeira coisa que você precisa definir de fato é aonde você quer levar os seus alunos. E aí você então poderá pensar em evidências de aprendizagem, né, instrumentos avaliativos que vão lhe dizer se você conseguiu ou não conduzir os seus alunos para onde você queria conduzir, tá? Mas é impossível produzir uma avaliação de qualidade sem ter essa clareza. E aí, hoje em dia, né, a gente tem conseguido quebrar muito essa ideia de que a avaliação fechada, né, com múltipla escolha, não sei o quê, ela é uma avaliação criteriosa e é uma avaliação que consegue realmente medir a aprendizagem do aluno. Na verdade, as provas, como são chamadas, elas são instrumentos muito arbitrários. E elas, muitas vezes, não conseguem medir assim, absolutamente nada do entendimento do aluno, tá? E por alguns fatores, e grande parte deles está realmente na responsabilidade do professor, tá, gente? Então, se a gente não entende o que a gente realmente ensinou em termos de nível cognitivo, tá? Em termos de nível de complexidade, a gente acaba fazendo uma prova que muitas vezes é mais difícil, tá? Do que aquilo que a gente passou em sala de aula. E outra, muitas vezes a gente até passou exatamente aquilo que a gente cobrou em sala de aula, tá? E aí isso é muito mais claro, por exemplo, em matemática, né? Que se você tá passando equação de segundo grau, você chega lá na prova, você coloca equação de segundo grau. Não, Janaína, claro que a minha prova tá ótima, a minha prova é super objetiva e mede perfeitamente a aprendizagem do aluno, ok. Mas qual que era o objetivo? É que o aluno seja capaz de criar alguma coisa, ou de fazer uma análise, tá? Ou de avaliar, ou efetuar uma comparação, ou... Enfim, existem diversas possibilidades, tá bom? Tá travando muito, gente? Oi? Pode descer, mano. Eu vou... Escreve aí no comentário que eu vou mudar de lugar. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou ter que trocar de local.
tá muito ruim. Vamos ver se vai melhorar, gente. Eu tô mudando de lugar aqui, tá? Amor, grata. Eu quero uma. Vamos ver aqui se tá melhor, tá, gente? Vocês estão me ouvindo melhor? Vocês acham que estão me ouvindo melhor? Mas assim, hoje o dia inteiro a internet estava ruim. Mas eu tô com fé que a gente vai conseguir. Me avisa aí se tá melhor. Oi, obrigada, amor. Meu filho me trouxe uma maçã aqui. Tô realmente com fome. Tá travando ainda ou melhorou? Melhorou? Melhorou aí, amor? Então, beleza. Então, o que eu vinha dizendo é que o que a gente tem buscado em termos de avaliação é a gente encontrar uma forma de realmente medir a aprendizagem dos alunos, uma forma que seja coerente, tá? Tanto em termos de criar um alinhamento nas provas objetivas, que são as provas somativas, né? Aquelas provas pontuais, para que elas realmente representem, né, algum diagnóstico sobre a aprendizagem dos alunos, e dependendo da forma como a gente formula as questões ou só copia questões de outras fontes, na verdade não mede nada e aí se torna um elemento extremamente arbitrário, né? E também ver quais são as avaliações que a gente precisa combinar com essa, né, somativa, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento do aluno e corrigir as rotas quando for necessário corrigir, tá? E a grande questão de se pensar múltiplos modelos de avaliação é que, dependendo do tempo que você espera para avaliar, pode ser tarde demais em alguns aspectos, tá? Tanto porque já vai estar no final do semestre, no final do bimestre, no final do ano, quanto também pelo fato de, como você tem uma turma mista, né, com diferentes níveis de aprendizagem, uma sala de aula heterogênea, que é normal, toda sala de aula é heterogênea, muitas vezes 1 ou 2 ou 3 ou até mais alunos, né, às vezes até a metade ou mais da metade da turma, ficou lá atrás. Só que você já está lá na frente. E aí você conseguir voltar aquilo pode ser muito complicado. Até porque alguns alunos já estão lá na frente. Então eles vão achar muito chato, vão se desengajar de ter que voltar aquilo tudo. Então, se você desde o início já vai acompanhando o desenvolvimento dos alunos, utilizando avaliações diagnósticas, avaliações formativas, você consegue aplicar as suas atividades em sala de aula com uma diferenciação, com níveis distintos, que contemplem, né, diferentes tempos ali dentro da sua sala de aula, tá bom? Bom, então, gente, uma coisa importante em relação aos processos avaliativos, a primeira coisa que eu acho que eu quero mencionar, que eu anotei aqui, alguns pontos para a gente pensar por que avaliar, né? Então, a avaliação, ela é uma forma da gente medir as capacidades dos alunos, as compreensões dos alunos, tá? Também para que a gente possa manter a motivação dos alunos. Então, assim, é muito difícil a gente manter essa motivação se o aluno, se a gente não sabe exatamente onde é que ele está e não propõe atividades que o instiguem e tal. A gente já falou aqui de zona de desenvolvimento proximal, eu não sou a maior fã do Vygotsky, mas esse termo, esse conceito dele é um conceito que eu gosto e acho que faz muito sentido, tá? Também promove um comprometimento, ok? Porque quando você mostra para os alunos o que eles sabem, aonde que eles estão e o que eles precisam melhorar, você cria metas. Cuidado aí, filho. Você cria metas, tá? De desenvolvimento que você pode acompanhar junto dos alunos, tá? E também, assim, a forma como você trabalha a avaliação dentro da sala de aula, se você puder trabalhar da forma mais natural possível, é muito bom, porque aí você não gera um impacto emocional. Tá? E assim, muitas vezes, a questão da avaliação não é nem a falta do conhecimento em relação àquele tema. É o emocional do aluno que se desestabiliza ao saber que aquilo é uma avaliação. Então, quando a gente fala de avaliação formativa, o aluno nem sabe que ele está sendo avaliado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de autoavaliação, sem ser uma autoavaliação que o aluno vai se dar uma pontuação, mas que ele vai avaliar qualitativamente aquilo que ele sabe, o aluno também não leva com essa pressão da avaliação. Porque quando a gente traz uma prova, coloca na frente dele, ele sente isso. Às vezes ele faz aquelas mesmas atividades que tem na prova, os mesmos tipos de questões na sala de aula.
E na hora que você passa uma lista de exercício, alguma coisa, ele faz na boa. Mas aí no dia que está marcado como prova, aquilo ali abala ele e ele não consegue fazer. Mas isso também é responsabilidade nossa, tá? É claro que nossa, não apenas minha, enquanto professora daquela turma, porque às vezes ele alimentou isso no momento em que ele esteve com outros professores. Mas dentro da minha sala de aula eu preciso ter essa conversa, eu preciso ter esse alinhamento de mostrar que eu aplico a avaliação para poder ajudá-los, para que eles possam melhorar, para que eles possam desenvolver, para que eu também possa ver na minha prática o que eu posso melhorar, porque se a maior parte da turma está tendo dificuldade com determinado conteúdo, então eu é que preciso, né, melhorar a minha instrução e procurar trazer novas formas de ensinar isso. Então, a gente ir desmistificando para que a avaliação somativa também revele a verdade daquilo que o aluno sabe. Então, às vezes, além de ser um instrumento extremamente arbitrário no sentido da forma como a gente constrói as questões e o quanto elas estão alinhadas aos objetivos de aprendizagem, elas vêm carregadas dessa carga emocional que atrapalha muito a gente verificar o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe, tá? Acabou a maçã, filho? Acabou. Ah, que pena. Aí, a gente tem 3 tipos, tá, gente, de avaliação que a gente poderia definir. A avaliação da aprendizagem, a avaliação para aprendizagem e a avaliação como aprendizagem, tá? Então, o que seria a avaliação da aprendizagem? Quando você aplica uma avaliação para entender o que o aluno aprendeu. Então, é a avaliação da aprendizagem do aluno, tá? A avaliação para aprendizagem é aquela avaliação que você aplica para pensar o que você vai fazer em seguida para auxiliá-los a se aprimorarem, a melhorarem, tá? Então, é uma avaliação para promover a aprendizagem. E você tem a avaliação, quer vir aqui? E você tem a avaliação como aprendizagem. Qual que é essa? É a autoavaliação. É aquela avaliação que o aluno aplica para ele saber o que ele sabe. Tá? Então, assim, é claro que ele não vai aplicar do nada. Você vai passar uma autoavaliação e ali, fazendo a autoavaliação, ele vai se realizar do que ele sabe e o que ele não sabe. Então, é como um processo de aprendizagem. Conseguiram entender isso daí? Ficou claro para vocês? Então, avaliação da aprendizagem. Você vai avaliar o que os alunos sabem. Você vai passar uma avaliação lá e vai ver o que os alunos aprenderam. Avaliação para a aprendizagem. Você realiza avaliações para saber o que você precisa mudar, as rotas que você precisa corrigir para promover a aprendizagem. A avaliação como aprendizagem, ela é um instrumento, ou seja, que no caso é a autoavaliação, ela é um instrumento que deve fazer parte da rotina da sua aula, tá? Porque ela promove a aprendizagem. E isso eu falei na live de ontem. Eu falei disso na live de ontem, tá? Sem reflexão, não tem aprendizagem. Então, o aluno precisa ter o momento da reflexão para ele parar, pensar, e aí, a avaliação, ela se efetiva como um processo de aprendizagem. Vocês estão entendendo? Então, é basicamente isso que tem que acontecer, tá, gente? E essa avaliação como aprendizagem, ela é, então, a autoavaliação, tá? Então, olha só, vamos tentar diferenciar da e para aprendizagem, que eu acho que são as que geram mais confusão, ok? Eu tenho muitas indicações de bibliografia no curso, ok? Agora, eu tenho também o meu e-book, gente, que vocês podem baixar aí. Mas no curso de aprendizagem ativa na prática, eu tenho um módulo inteiro sobre avaliação, tá? Então, quem tá no curso, relaxa que vocês vão ver isso tudo com muito detalhe. Bom, então, a avaliação da aprendizagem, você verifica o que o aluno aprendeu até aquele momento. Então, você avalia a aprendizagem até aquele momento. Estou comparando com a avaliação para a aprendizagem. Eu acho que eu consigo, vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar mais fácil. Vocês estão vendo? Tá aqui, ó. Esse é um trecho do meu e-book, tá? Então, tá aqui, ó. Então, ó. Avaliação da aprendizagem. Verifica o que foi aprendido até o momento. Avaliação para a aprendizagem. Verifica o aprendizado para decidir o que será feito em seguida. No caso da avaliação da aprendizagem, elaborada para aqueles que não estão diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem diário, tá? Pais, responsáveis, escola, estado, ok? Então, é o quê? É para ranquear os alunos, não é tanto para você, para dar informação para você, é mais para você poder justificar aonde que os alunos estão para outras pessoas, tá bom? E aqui no caso da para-aprendizagem, elaborada para auxiliar o professor e o aluno, porque o professor, sabendo que o aluno já sabe, ele pode contribuir desenvolvendo outras estratégias para os alunos, ok? Na somativa, você vai, a partir
É porque eu não expliquei isso no início. Eu queria falar no final, mas já acabei revelando, então vamos falar logo e tá escrito aqui, né? A avaliação da aprendizagem é a avaliação somativa, que é a prova em síntese, tá? É assim que a gente aplica a avaliação somativa na forma de prova. E a avaliação para a aprendizagem é a formativa, que aí pode ser uma infinidade de coisas, atividades, rubricas, contínuos, observações, trabalho em grupo. Ixi, tem aí, o céu é o limite, tá? Então, por isso, sendo isso aqui a prova, né, a somativa da aprendizagem, é por isso que a gente fala isso aqui, olha, que ela é muito mais ligada a outras pessoas do que para o professor, porque a prova não revela muita coisa, gente. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, tá? E infelizmente, tem muitos professores que até hoje só utilizam prova como avaliação. O e-book tá gratuito aí, gente. O e-book ele é gratuito para quem quiser, ok? Então, assim, e tem muito professor que até hoje só se utiliza de avaliação somativa, e a avaliação somativa não é uma ferramenta para professor. Primeiro que ela é colocada em pontos muito específicos do ano, do semestre, entendeu? E além disso, ela não fornece elementos claros sobre o que o aluno sabe e o que ele não sabe, tá? Então, olha, resume informações sobre o progresso do aluno em direção às expectativas de aprendizagem da unidade ou do bimestre, trimestre, tá? E expressa em números, pontuações e notas. Específica, da tarefa ou da situação de aprendizagem. Feedback descritivo é dado aos alunos de forma escrita ou oral, em vez de números, pontuação e notas. Então, aqui, como vocês, no caso da formativa aqui, né, vocês propuseram atividades, observações e tal, vocês vão poder dar um feedback mais claro. E não feedback tipo assim, ficou muito bom, ficou lindo, ficou legal, parabéns, estrelinha. Não, né, gente? Isso não é feedback, tá? É realmente algo que é construtivo. Olha, verifiquei aqui, você precisa melhorar nisso, cuidado com isso, atenção nisso, né? Foco nisso. Te dou a dica de estudar isso. Lá na biblioteca tem esses e esses livros, tá? Enfim. Aqui, ó, no caso da somativa, frequentemente usada para comparar, né, o aprendizado entre alunos ou com um padrão para uma série, tá? Normalmente focada no caso da formativa, normalmente focada no progresso em comparação à última melhor avaliação do aluno. Então, a avaliação formativa, ela tem o foco no progresso, não saber onde o aluno está necessariamente até esse momento, mas como é que vem sendo o progresso dele, tá? E aí, aí tem outras informações ali, mas já dá para vocês terem uma ideia. Então, existe essa divisão das avaliações em termos de dar, para e como aprendizagem. E quando a gente define assim, nas avaliações da aprendizagem entra a avaliação somativa e na avaliação para a aprendizagem entra a avaliação formativa, tá bom? Beleza? Hoje, o nosso sistema educativo, ele dá muito mais preferência para a avaliação da aprendizagem, é a que a gente mais aplica, né, gente? Então, isso realmente é um problema, é uma falha. A gente precisa partir cada vez mais para aplicar mais, né, a avaliação para a aprendizagem, que é essa contínua, perene, que é a formativa, que a todo instante o aluno pode ir entendendo onde é que ele está, o que ele precisa aprender, quais são as maiores dúvidas que ele tem, enfim, a gente dando esse suporte para o desenvolvimento dele, tá bom? Além disso, né, eu acho que esses dois pontos são muito importantes da gente conhecer essas diferenças, tá? Mas além disso, eu gosto muito também de trabalhar qual que é o sentido, né, de aplicar uma avaliação. Assim, qual que é o sentido? Não, qual que é não é o sentido da palavra, qual que é a postura, essa é a palavra, tá? Que a gente precisa ter. Então, se a gente entende que a avaliação é um suporte para a prática docente, tá? Ela é um auxílio para o desenvolvimento cognitivo de aprendizagem dos alunos, tá? E não uma ferramenta de punição e também não apenas uma ferramenta de ranqueamento, a gente utiliza ela na prática de uma forma diferente, tá? Mas a gente precisa realmente acreditar nisso, tá? Só que muitas vezes na cabeça do professor é assim, não, eu dei a matéria, ele que não aprendeu. Só que esse não é um pensamento correto, porque se a gente está ali para garantir a aprendizagem, a gente tem que encontrar formas e caminhos para despertar no aluno aquela aprendizagem. Então, se a gente simplesmente fala, não, mas eu já fiz a minha parte, eu dei a matéria e deixa para lá, a gente não está sendo um professor de verdade. A gente não está sendo um mediador de verdade, porque o nosso objetivo é garantir a aprendizagem, ainda que chegue no final do ano e a gente diga, olha,
Infelizmente, diante de todas as tentativas, não foi possível, tá? E aí vai ter que ter acompanhamento médico, ou enfim, tá? Essas coisas acontecem, a gente sabe que as exceções acontecem, gente. Mas a gente tem elementos para mostrar tudo que a gente fez, que a gente tentou, todos os possíveis caminhos que a gente traçou para o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, e infelizmente não foi possível. Agora, é muito cômodo a gente pensar, não, matéria dada, resolvido, tá? Então, se o professor ele se coloca na posição de ver que o trabalho dele não é dar matéria, o trabalho dele é conduzir o aluno para a aprendizagem, aí a avaliação se torna uma ferramenta essencial. Se torna um recurso que ele não vai se desfazer de forma nenhuma. Pelo contrário, ele vai procurar se desenvolver nisso, né? Porque ele tem consciência da importância que tem, tá? Então, assim, procurar outra coisa, gente, que acontece em escola isso, cara. Acontece em escola, acontece em ensino médio. E uma coisa é o aluno tá fazer simulado de Enem, tá, gente? Outra coisa é ele tá fazendo uma prova de história, de matemática, na disciplina normal e aplicar a prova com pegadinha. Isso pra mim não dá, sabe, gente? Isso pra mim é a gente ofendendo a gente mesmo e a nossa profissão, sabe? Eu ensino pra caramba, eu vou lá e aplico uma prova com pegadinha. Qual que é o sentido disso? Eu não quero que meu aluno vá bem, eu quero que ele vá mal, eu quero, sabe? Não, mas a vida tem pegadinhas. Não, calma aí, não vamos misturar, tá, as coisas. A vida tem pegadinha, de fato, mas ninguém fica preparando pegadinha de propósito. Tá? Então, assim, as pegadinhas naturais, elas vão acontecer pelo aquilo que o aluno sabe ou que ele não sabe, né? Então, para alguns alunos, sabe, a potência ali vai ser a pegadinha, para outros vai ser a fração, entendeu? Para outros vai ser o colchete, para o outro vai ser o parênteses, mas é a pegadinha, vamos dizer assim, é aquilo que ele ainda não aprendeu com tanta clareza e que impede ele de realmente ter uma boa performance. Mas se você faz uma pegadinha previamente, você perde a oportunidade de ver isso. O que é a dificuldade para o Bruno, para a Maria, para a Joana, para a Helena, entendeu? Então, assim, não, por favor, né? Essa não é a ideia. Eu já acho um absurdo, tem Enem nessas coisas, mas ok, né? Então, eu não tô aqui para repensar o Enem, não nesse momento. Então, mas na nossa prática, a gente se deixa levar e acha isso natural. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Aí pega uma questão pronta da prova da UFRJ, ou da prova da SFSEX, ou né? Enfim, e traz para a sala de aula. Mas pensa bem, se essa é uma prova que tem pegadinha, uma questão que tem pegadinha, não traga, formule a sua mesmo, sabe? E essa é a minha forma de pensar. Compreendo se alguém pensa diferente, mas na minha sala de aula, tô fora. E aí, quando você cria um ambiente de confiança dentro da sala de aula no que concerne a avaliação, os alunos eles se envolvem, sabe? Você consegue incentivá-los à participação, à aprendizagem, e eles passam a ver que eles precisam se dedicar não por causa da nota, mas porque dali vai surgir um feedback, alguma coisa que vai ajudá-los a crescerem. E isso, de fato, não é uma coisa que você vai conseguir, gente, imediatamente não, tá? Nas primeiras semanas ou no primeiro bimestre o aluno já vai ficar, nossa, eu vou prova. Não é isso também, tá? Mas se ele pelo menos conseguir ver que daquilo que ele fez saiu uma coisa legal, você teve uma conversa, você mudou a rota, você trouxe um material novo, você conversou com a turma toda, ele já vai querer fazer aquilo de uma forma mais autêntica. E aí, se vier a cola, você vai dizer para eles, né? Poxa, se vocês colam, o que acontece? Eu não consigo saber o que vocês sabem, o que vocês não sabem, então eu não consigo ajudar vocês. Né? E aí você vai também desconstruindo esse hábito da cola, que existe muito, infelizmente. Por quê? E por que existe o hábito da cola? Porque os alunos não querem aprender. Eles estão entendendo que eles estão ali obrigados. O sentido da escola é fazer prova e passar do final do ano e depois se livrar dela. Entendeu? Agora, então, não despertou neles, assim como não despertou na gente quando nós éramos alunos, realmente o amor pelo saber, pela aprendizagem, o conhecimento. A gente ia para a escola porque a gente achava legal, porque a gente tinha amigos, né? Achava legal essa parte, achava legal o recreio, ou porque gostava de algum menino, ou gostava de alguma menina, enfim, entendeu? Então, realmente entender o porquê que eu vou para a escola, os jovens não entendem. Agora, se eu perguntar para vocês,
Por que que os alunos vão na escola? Eu quero saber se vocês também sabem me responder. Por que que os alunos vão na escola? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Até porque se a gente tem filho e a gente vai resolver colocar o nosso filho na escola, a gente precisa saber. Eu vou colocar meu filho na escola para quê? Ah, não é porque o Estado manda? Porque o Estado diz que a educação é responsabilidade do Estado e que tem que ir para a escola, tem que ficar 13 anos lá. Não, mas é porque nos Estados Unidos faz também, uai. No Canadá faz, eles estão lá no alto no PISA, então meu filho tem que ir. Não, isso não é para mim justificativa. Eu quero saber se vocês, como professores, sabem, tá, gente, por que que um aluno tem que ir para a escola. E vocês, como pai e mãe também. Essa é uma pergunta que eu me faço. Tá? Lá, eles vão para a escola porque são obrigados por lei. Pois é, essa não é uma justificativa, né? São obrigados pelos pais. Não, mas os pais fazem isso não é porque eles são, né, tiranos. É porque eles entendem que a criança tem que ir porque é isso que é colocado, tá? E a gente ainda reproduz isso também, né? Não, educação é responsabilidade do Estado, não sei o quê. Mas aí na hora, na sala de aula, nós, professores, a primeira coisa quando vem um aluno virado, né, no giraia, a primeira coisa que a gente fala, a educação não veio de casa. Né? A educação é responsabilidade dos pais. E na verdade a educação é responsabilidade da família, tá? Então, assim, só que aí a gente tem uma educação fornecida por instituições privadas e pelo Estado, mas a questão é por que nessa estrutura, nesse formato, com essas disciplinas, por que esse tempo? Entendeu? Os pais não obrigam porque tirou da cabeça deles. É porque essa é a estrutura que está sendo estabelecida, tá? Então, desculpa se isso gera incômodo, tá, gente? Se a Educaetos tem gerado muito incômodo na sua zona de conforto, mas nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, a gente foi feito para pensar, né? Ok, aprender e socializar. Aprender o quê? E outra coisa, a única forma de socialização é pela escola? Ele não socializa com os primos, com os amigos do condomínio, do prédio, do bairro, da religião. Precisa da escola para ter socialização? Ele não pratica um esporte, coisas assim. Então, eu vou provocando para ir espremendo, né? Porque a gente está aí operando um sistema, um modelo, estamos de máquina desse modelo aí. Nós somos máquina, estamos aí. Vamos lá, né? É isso aí, educação básica é assim, tá lá na LDB, tá prescrito, e eu tô lá operando. Mas a gente tem que se perguntar. Em termos de avaliação, o que acontece, gente? Existe, então, essa ideia, porque a gente também não entende o verdadeiro sentido da escola, aí como é que a gente justifica para os alunos? Isso tem que estudar isso porque isso vai cair na prova, tá? Ou então a gente utiliza como punição, tá? Tá vendo? Você foi muito mal na prova, a nota foi muito ruim, ou alguma coisa assim. Então, mas aí a avaliação, na verdade, ela é uma grande ferramenta para a aprendizagem, tá? Então, a gente precisa, se a gente quer a aprendizagem, a gente precisa, depois das avaliações que a gente aplicar, seja uma rubrica, uma observação, uma atividade coletiva, uma atividade individual, uma atividade entre pares, né? A gente dar o feedback, mesmo, e o feedback pode ser para a turma toda, dependendo da situação, pode ser para um pequeno grupo que você reúna separadamente, pode ser até individual, isso vai depender da sua situação, das suas possibilidades, tá bem? Não vou te dizer como é que vai dar para você fazer, porque se você tiver uma turma de 120 alunos ou uma turma de 30, varia, né, gente? E uma coisa que você precisa também é trabalhar o reforço positivo, para trabalhar com ele a questão do sentido de competência. Então, celebrar com ele as pequenas vitórias, né? E é por isso que no curso, nessa versão 3.0, do curso de aprendizagem ativa na prática, eu fiz o modelo de marcos e insígnias, né? Então, cada fronteira tem uma quantidade X de marcos. Aí, por exemplo, marco F1, marco F2, marco F3 e tal. E aí depois, no final da fronteira, ele tem a insígnia que ele recebe. A insígnia do norte, do ponto de partida, da trajetória e do pé na estrada com GPS. Que é para os professores irem sentindo, porque é um curso de 16 módulos. Você tem 2 anos para assistir no seu tempo, sem pressa, mas são 16 módulos, são muitas aulas, né? Então, assim, é muito importante que ele vá sentindo que ele está vencendo, passo a passo ele está atravessando cada barreira. E o aluno precisa disso em sala de aula também, né?
Então, valorizar isso, não é fazer elogio sem sentido, faça elogios sinceros. Aí você vai trazer em vez de falar só muito bom ou bom trabalho, você vai falar, olha, muito boa a forma como você aprofundou o tópico X, ou a forma como você representou o gráfico tal, né? Eu não tinha pensado dessa forma, enfim. Então, é muito legal você trazer também essa perspectiva, ok? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá perguntando. Vamos ver. Mas as provas são obrigatórias em muitas escolas e não podem valer menos de 5. Não, mas então, gente, olha só. Eu sei, eu já falei disso em outros momentos aqui. Eu não tô falando que a gente tem que esperar acabarem as avaliações somativas para mudar alguma coisa. Eu não vou esperar, porque eu não faço a menor ideia quando que isso vai acabar. A prova tá ali estabelecida e vale 5 pontos, vale 10, vale 15, vale 25, não importa. Você vai aplicar essa prova. O que eu tô questionando é a gente só usar ela. Hoje a gente tem um sistema de ranqueamento de classificação que a gente tem que utilizar, entendeu? A gente tem que passar isso de alguma forma, até para, né, outras instâncias também. Então eu não quero mudar todo esse sistema nesse momento, não é isso. Você vai continuar aplicando, mas você não pode usar só ela. E outra, a forma como você vai produzi-la, procurar produzir sem pegadinha, sem maldade, tá, gente? Procurar produzir e a partir dela também, né, que ela, claro que ela serve muito mais para uma questão externa, mas o que você puder tirar de bom dela também para sua análise, você retira, tá? E trabalha isso com os alunos, tá? Então não é para deixar de aplicar o que tem que aplicar, você vai aplicar. Só que o fato do... Eu duvido que alguma escola tenha dito, você tem que aplicar uma prova por bimestre que vale 5 pontos. E essa é a única exclusiva avaliação ou atividade avaliativa que você pode aplicar. Não. Só que a escola tem outros critérios, né? E 20 pontos é para comportamento, outros tantos, não sei o que, não sei o que. Aí você vai aproveitar esses pontos que são direcionados para outra coisa, caso tenha, e vai retirar eles dessas atividades avaliativas que você vai aplicar. Então, na verdade, gente, a decisão é toda nossa, tá? Não tem uma escola que vá te impedir de utilizar uma lista de exercícios que você aplica em sala de aula como ferramenta de avaliação para você mudar sua prática docente, entendeu? Ou que você aplique uma observação, ou que você passe na sala aplicando uma rubrica, entendeu? Não, isso é uma decisão sua, você tem que se aprofundar, se desenvolver para aprender a utilizar isso. E sim, continue aplicando a avaliação somativa como ela está prescrita lá na instituição que você trabalha. Janaína, o que você acha de Eu não gosto de semana de prova, principalmente por causa dos pais. Essa notícia chega para os pais e aí começa, olha, amanhã é só prova de matemática, você tem que estudar, vira a noite estudando. E aí o que acontece? O aluno decora os conteúdos ali para a prova do dia seguinte, acabou a prova, ele já está esquecendo aquilo que ele tinha que aprender. E outra, ainda prepara a colinha também, né? Planeja. Mas tudo bem, mas eu acho que isso cria uma tensão, falar que é semana de prova e principalmente a tensão que gera dentro de casa para os alunos. Então, eu mesma não gosto desse termo, mas eu sei que é mais prático em termos para o professor preparar, para o professor aplicar, para não afetar todas as disciplinas, né? E tem diversas facilidades, então eu entendo porque que ela é utilizada, tá, gente? Agora, dizer que eu gosto, não tô podendo dizer. Então, o que a gente pode fazer é, se tiver, né, como, de repente, né, amenizar aí esse peso na nossa prática diária. O processo avaliativo deve favorecer o aluno, jamais prejudicá-lo. Uma vez eu falei uma frase similar a essa, só que aí veio no contexto de um vídeo, e aí a gente faz pequenos vídeos, né, das lives e posta lá no Instagram e no Facebook. E aí veio só um trecho que falava mais ou menos algo assim, e aí a galera já, nossa, haters, né, saíram me trucidando lá. Como se eu estivesse propondo uma avaliação, fosse uma avaliação fácil ou uma educação fácil, que os alunos não vão aprender nada, e protegendo os alunos e tal. Aí eu vi que tem que tomar cuidado com a forma como fala realmente, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala que o processo avaliativo deve favorecer o aluno, a gente está querendo dizer que não deve ter pegadinhas, não deve ter coisas traiçoeiras, deve favorecer no sentido de prover a aprendizagem. E muitas vezes o favorecer vai ser ele realmente ir muito mal para você poder
acompanhá-lo, passar mais atividades para ele, dar umas dicas extras para eles, reensinar alguma coisa. Então, nesse sentido que é o favorecer. Só que quando isso chegou deslocado assim no vídeo, sem a explicação detalhada, né? Isso me mostra, inclusive, até que a gente tem que melhorar nos cortes do vídeo, mas o que isso me mostrou, né? Que o professor está entendendo quando a gente fala favorecer, que a gente está facilitando, virou mamão com açúcar. Não, não é isso, tá, gente? É no sentido de não ter maldade mesmo, tá? De ter parceria. Você concorda que professores humanizados não gostam de provas assim de avaliação formativa? Olha, eu acho que tem professores que podem ser super humanizados e que aplicam prova, entendeu? Porque a prova ela tá ali prescrita. E também é o que muita gente questiona, mas e se a prova tá lá no Enem, eu não vou aplicar a prova em sala de aula, e ele não vou preparar ele pro Enem? Então eu entendo também, eu acho que eu não iria tão longe assim, ok? Acho que podem ter... Eu não gosto de julgar dessa forma, sem conhecer as pessoas e cada caso, tá bom? Em aula remota, avaliar a distância ou no retorno? Essa é uma pergunta... É maldade comigo essa, hein? Gente, eu como vocês estou descobrindo muita coisa nova nesse momento. Esse momento é igualmente novo para mim. Eu já trabalhei com educação à distância há muito tempo, mas é igualmente novo para mim, né? Então, assim, eu acho que depende do caso. A gente no Fundamental 1, a gente aplicou online. No Fundamental 1, só que a gente fez prova oral, entendeu? Então, aí no Fundamental 2, a gente já fez por meio de formulários virtuais. Agora, a gente definiu os eixos que a gente ia avaliar, que foi basicamente os letramentos. História, português e matemática, tá? Então... você tem que ver o seu caso, testar e ver o que vai ser. Eu não acho que necessariamente não pode aplicar no online, mas pensa a melhor forma. Eu tenho uma colega dos Estados Unidos que eles aplicaram, utilizaram uma plataforma, ensino superior, né? Que não deixa a pessoa abrir uma outra aba, né, na internet e tal. Porque porque ia finalizar realmente o ano, né? Porque agora o novo ano deles começa em setembro. Então... precisava ter essa pontuação. Então, cada caso é um caso. Tá, gente? É preciso avaliar caso por caso. Falando em Vygotsky, quais autores lhe inspiraram e que vale a pena aprofundarmos? Quem tá lá também no curso, né, gente? Eu indico, todo módulo tem indicação de bibliografia, tá? Então, como eu falei, eu estudei Vygotsky, basicamente o que eu estudei, tá, na faculdade, Vygotsky, Piaget, Vygotsky, Piaget, Brunner, um pouquinho ali e tal. Você tá precisando disso, grata. Aí, o que acontece? Então, eu falei assim, eu gosto desse conceito dele de ZDP, né, no inglês é ZPD, mas não tanto de coisa não. Aí eu já gosto mais do Feuerstein. O Feuerstein, ele é contemporâneo do Piaget, ele estudou muito Vygotsky, ele trouxe uma ideia que é muito mais a minha cara, né? E para mim valoriza muito mais o professor e a sua posição como mediador. Então é o Feuerstein. Eu sempre falo dele aqui, para mim é uma grande referência, tá? Um outro, assim, aí tem os filosóficos, né? Quem sabe aqui, quem já tem me acompanhado aqui, né, sabe que eu sou muito preocupada com a questão da filosofia da educação, da história da educação e buscar um sentido maior para educar. Então, eu sempre falo também da Edith Stein, do Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia e das escolas Waldorf, né? Eles são duas referências muito boas para mim. E aí tem algumas referências mais operacionais que eu uso para prática, assim, né? Eu vou criar alguma atividade. Aí tem alguns autores internacionais, nesse caso, pouquíssimos daqui, tá? E aí eu tenho a Linda Darling Hammond, mas nem tudo que ela escreve eu sigo, não concordo com tudo, que para mim tem muita coisa que é socioconstrutivismo ao extremo, e eu já disse aqui, eu não sou socioconstrutivista, eu bebo daquilo que me interessa deles. Aí tem o Lee Schumann também, que eu gosto muito dos trabalhos que ele traz. Isso tudo na página eu tô sempre citando, tá, gente? Tem alguns artigos no blog, também no site da Educaetos. Vamos ver mais pergunta aqui. Olha só, então, não, sim, mas esse caso dos Estados Unidos, ela não fez prova fechada, tá?
Ela só não queria que eles copiassem, né, algumas definições e tal. Mas sabe que pode olhar no celular, né? Mas era prova, era textão, era redação. Isso ela sabia, mas era só para... E também para manter o foco. Na verdade, a principal preocupação deles foi para manter o foco. Porque eles ficam com um monte de janela aberta, com Facebook, não sei o que, parará, e eles queriam que... E tinha um tempo definido para avaliação. Professor de... Calma aí. Vamos ver aqui. Não tá entrando, né? Ah, entrou. Professores geralmente entregam a prova sem discutir com o aluno o erro. O que você acha? É importante ter no final a discussão, mas geralmente não vai dar para ser individual, vai ter que ser coletiva, né? É muito importante, depois de qualquer avaliação, ter o feedback. E como eu falei, às vezes vai ser para todo mundo. Ou às vezes na própria prova você pode fazer um comentário, né? E que seja um comentário também construtivo e tal. Tá entrando muito lento, gente, as perguntas. Ai, parece que nem vai entrar. Tá muito ruim hoje. Vocês estão aí? Travou. Ah, pronto, aqui, ó. Prof, se há tantas formas de avaliar hoje, por que ainda há tanta resistência à mudança nas avaliações? Existem tantas formas de avaliar hoje, isso é verdade, mas não tão disseminadas assim no Brasil. Infelizmente, né? Então, assim, a nossa... Ixi, apagou, né, gente? A nossa formação básica, né? E também as próprias especializações, mestrado, doutorado, não te ensinam essas coisas. E não só não te ensinam, como os professores não aplicam isso, né? Então, você faz a faculdade inteira, e no meu caso, né? Eu fiz na Universidade de Brasília, né? E a estrutura da Universidade de Brasília permite que você tenha as disciplinas dos outros cursos ou como módulo livre ou como optativa para você. Então, eu fiz disciplina né, árabe, por exemplo, fiz hortas urbanas, canto coral, fiz história do cinema brasileiro, introdução ao roteiro, fiz várias disciplinas fora da geografia porque eu gosto de muitas outras coisas na minha vida, né? E aproveitei que a universidade tinha esse modelo. Ou seja, bebi da fonte de diversos departamentos lá dentro, não só do departamento da geografia ou da educação nas disciplinas da licenciatura. E as aulas eram praticamente o mesmo modelo, tá, gente? Então, não só não ensinam, como não praticam. Então, é por isso. Existe, e tem países que aplicam isso há muito tempo? Tem, mas pra gente não. Pra gente é algo bem novo, tá? Bem novo mesmo. E grande parte das disciplinas da graduação nas ciências humanas, no final, é um artigo que você tem que fazer. Isso é avaliação. Entendeu? É um artigo. O que não é ruim, mas, assim, o professor não vai medir muita coisa com aquele artigo, não. O artigo, ele não vai te permitir entender exatamente o entendimento de determinados conceitos, tá? De determinadas... você conseguir fazer comparações, que pode ser que o seu artigo não tenha isso como objetivo, né? Gente, não vou poder demorar tanto, porque às 9 horas eu ainda tenho que jantar, e às 9 horas eu tenho a mentoria inaugural com os alunos que entraram aí. Eu já tô vendo um tanto aqui, tô super feliz. Gente, tô assim, igual menino pequeno pra mentoria de hoje. Gente, olha só, o e-book, ele tá... Vocês vão entrar no link da bio. Vocês têm que entrar, gente. Vocês chegam aqui na página da Educaetos, não vê as coisas que tem. Olha só, lá na página do Educaetos tem o símbolozinho. Aí tem uma descrição da página, tá lá. Esposa, mãe de 2, não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí tem um link, tá? Aquele link você vai entrar e lá tem tudo que eu disponibilizo. Eu tenho 3 e-books já publicados. Então, tem inscrição para o curso, tem inscrição... Quando eu tenho inscrição para o workshop, eu coloco lá, tudo, tá? Não, a mentoria, gente, vai ser pelo Zoom, pela plataforma Zoom, só para os alunos que se inscreveram e para os alunos antigos do curso de aprendizagem ativa na prática, tá? Quem entrar até 9 horas vai poder participar, mas só quem entrar até 9 horas. Então, se você tá enrolando aí para comprar, compra logo. Como sistematizar para um país continental como o Brasil uma avaliação formativa? Mas não tem esse objetivo de sistematizar. Avaliação formativa são vários tipos de evidências que se aplicam em sala de aula. Não é uma avaliação formativa. Entendeu? Você pode utilizar
Ixi, aqui. Só no meu curso eu acho que eu dou uma ideia de 60 tipos. Então, assim, não tem isso, não, de uma, entendeu? E além de que podem ser atividades, que essa tem acho que uns 60 tipos lá. Podem ser observações, que aí você tem tabelas de observações, podem ser rubricas, você que cria, ou você pode trazer criadas, são infinitas, contínuos de aprendizagem também. Então, nossa, não é assim, entendeu? Uma coisa eu vou estabelecer uma, tá? Pro Brasil todo, não, isso é cada sala de aula, e você vai ter umas que são focadas em cada disciplina, né? A pergunta da Marisa: a gente não vai jantar antes da mentoria? Vamos, que eu tô cheia de fome. O João me deu um pedaço de maçã, gente. Um pedaço de maçã. Então vamos. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? E pra gente, né, incomodar um pouquinho aí sobre a avaliação. Grata pela presença de todos, viu? E aí o ponto que ficou em segundo lugar, na verdade ficou em primeiro, né? No Telegram, foi como as pessoas aprendem. E eu vou marcar ou vai ser amanhã ou depois de amanhã, eu aviso vocês, tá? Estamos aqui a todo vapor, ok? Cansados, mas é isso, né? A entrega tem que acontecer. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Então tá, gente. Então, tudo de bom pra vocês, tá? Boa noite. Vão ficar aí com a família de vocês. Quem quiser entrar no curso, ainda quiser entrar, garantir a vaga, tá bom? Chama a gente em inbox.